Capítulo 13. A aliança entre o Pai e o Filho. Neste capítulo, mostrarei mais provas de que a nova aliança foi feita entre Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo. A primeira evidência dessa aliança é que nenhum só escritor do Novo Testamento fala sobre os cristãos entrando diretamente numa nova aliança com Deus. Quando Deus fez a aliança com o povo de Israel, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Houve uma cerimônia, a aspersão do sangue, os termos da aliança foram definidos claramente, e eles responderam afirmativamente àquela aliança. Mas em lugar algum do Novo Testamento, vemos uma cerimônia ou ato assim, ligado à nova aliança. A primeira menção à nova aliança no Novo Testamento é quando Jesus anuncia durante a última ceia, pouco antes da crucificação. Naquela noite, não houve cerimônia, derramamento de sangue, nem resposta exigida dos discípulos. Foi simplesmente um anúncio do que estava para acontecer. Se Deus tivesse feito uma nova aliança diretamente conosco, os cristãos, como em toda aliança, teria que haver uma cerimônia, ou um ato e uma resposta. Em algum ponto, um cristão teria que ter participado disso, representando todos os cristãos que fazem parte da nova aliança. Mas isso nunca aconteceu. Portanto, acredito que Deus nunca fez uma nova aliança diretamente conosco, e sim com seu Filho Jesus, e somos incluídos pela fé. Talvez isso pareça significante para você, mas é muito importante porque a aliança define a maneira como Deus se relaciona conosco e como nós nos relacionamos com Ele. Como ela foi feita com Jesus e somos incluídos nela pela fé, tudo o que temos que fazer é crer que estamos em Cristo. E todos os benefícios da aliança nos pertencem. Mais à frente, explicarei esse aspecto com mais detalhes. A próxima evidência está em Apocalipse. Neste momento, se abriu o santuário de Deus nos céus, e ali foi observada a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Aqui vemos que a Arca da Aliança é conhecida no céu. Se a nova aliança fosse diretamente entre nós, isto é, a igreja, e Deus, então ele teria nos dado uma arca dessa nova aliança. Mas como ela foi feita entre Deus e Jesus, a arca da aliança agora está no céu. A carta aos Hebreus descreve claramente a cerimônia no céu. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Não por intermédio de sangue, de bodes e novilhos, porém mediante o seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. O autor está falando da ratificação da nova aliança que nosso sumo sacerdote Jesus Cristo fez. Fala sobre um tabernáculo mais perfeito. Isso não foi feito por mãos e não é desta criação. O próprio Jesus, após a sua morte na cruz, entrou no céu com seu sangue perfeito e selou a nova aliança entre ele e Deus. A terceira prova está na oração sacerdotal citada em João capítulo 17, versículo 10. Tudo o que tem é teu, e tudo o que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Devemos nos lembrar de que Jesus vivia numa cultura hebraica, que compreendia as alianças. A mesma maneira como ele se dirigiu ao seu pai, não foi como numa conversa normal entre pai e filho. Um filho não tinha tudo o que o pai tinha. Ele só poderia requerer aquilo que era legalmente a sua parte da herança. Aqui Jesus disse que tudo que pertencia a Deus pertencia a ele também, mostrando claramente numa linguagem de aliança. Quando duas pessoas entravam em aliança, já não havia mais separação entre o que pertencia a uma e a outra.
Já que a nova aliança foi firmada antes da fundação do mundo, Cristo podia dizer ao seu Pai que tudo o que era dele era de Deus, e tudo o que era de Deus era dele. Talvez você diga, bem, Jesus era Deus, então é claro que tudo o que pertencia ao seu Pai lhe pertencia também. Mas espere um minuto, querido amigo. Jesus fez essa oração enquanto vivia na terra, como homem, e não tinha acesso à divindade. Veja o que está escrito em Filipenses. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Filipenses capítulo 2, versículo 7. A palavra grega original foi traduzida aqui no seu sentido literal, que é esvaziar-se. E em se tratando de Cristo, significa que ele deixou de lado ser igual a Deus ou a sua forma divina. Como Jesus esvaziou-se de toda a sua divindade, tudo que pertencia ao Pai não lhe pertencia simplesmente porque ele era Deus, mas porque eles fizeram uma aliança desde a fundação do mundo, apenas por amor a mim e a você. O profeta Isaías. Os vários profetas do Antigo Testamento vislumbraram nova aliança. Vimos anteriormente que no caminho de Emaús, Jesus usou Moisés e os profetas para ensinar sobre si mesmo e a nova aliança. Nenhum dos profetas teve uma revelação mais clara do que a que Isaías recebeu a respeito desse assunto. A maioria dos cristãos conhece e aprecia o capítulo 53 do livro Isaías. Inúmeras pessoas, como o eunuco etíope mencionado em Atos 8, encontraram Cristo através dessa passagem e entraram na nova aliança. Milhões de pessoas se levantaram do seu leito de morte ou enfermidade declarando um dos versículos deste capítulo, que diz: mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele e, mediante suas feridas, fomos curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Infelizmente, não entendemos bem várias passagens da Bíblia simplesmente por causa das divisões dos capítulos e versículos. Não foi Deus ou os escritores que os colocaram, mas os homens que traduziram os originais, para que pudéssemos ter pontos de referência e conseguíssemos encontrar as coisas com mais facilidade. Porém, muitas vezes essas divisões foram colocadas em lugares em que elas não deveriam existir, dificultando a compreensão de todo o contexto. Portanto, de acordo com uma das maiores regras de interpretação da Bíblia, devemos olhar para tudo nas Escrituras dentro do contexto adequado. Sem dúvidas, é bem evidente que o capítulo 53 de Isaías fala sobre a morte e a crucificação de Jesus. Ele descreve uma imagem muito clara e detalhada do que aconteceria e de fato aconteceu na cruz. Também não há dúvida de que através do que aconteceu na cruz, recebemos a nova aliança. No contexto dessa revelação profética da crucificação, a nova aliança também é mencionada. Vejamos o que está escrito em Isaías 54, que fala sobre duas alianças, a aliança com Noé e a nova aliança. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías capítulo 54, versículo do 9 ao 10. Com quem Deus estava irado em Isaías 53? Qual era o contexto dessa afirmação? A resposta é óbvia, com o seu Filho Jesus. Na cruz, Jesus se tornou pecado por nós. Por isso ele teve que enfrentar a ira de Deus por nós. Aqui vemos a bela linguagem de aliança quando Deus diz: assim jurei que não me irarei mais contra ti. Deus está dizendo que por toda a eternidade essa aliança de paz jamais será retirada. Voltando um pouco no capítulo 54, lemos que Deus escondeu sua face por um momento. Por um breve momento te deixarei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento,
mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Isaías capítulo 54, versículos 7 e 8. No contexto desse versículo, de quem Deus escondeu sua face, como ele falava da crucificação no capítulo anterior, fica claro que Deus escondeu a sua face de Jesus. Deus também disse a Jesus que depois daquele breve momento de sofrimento e rejeição, haveria uma aliança eterna entre os dois, o que significa que a nova aliança é entre Deus e Jesus. Logo lhe mostrarei, em um dos capítulos à frente, que isso é de suma importância para que você tenha uma vida de vitória. Em Isaías 53, vemos uma descrição detalhada não só do sofrimento de Jesus, mas também do momento em que ele experimentou a ira de Deus. No versículo 10, lemos que Deus fez com que Jesus sofresse, que agradou ao Senhor moê-lo. Contudo, analisando o capítulo seguinte, dentro desse contexto, vemos que quando Jesus estava enfrentando a ira de Deus, o próprio Deus jurou que por causa da sua aliança de paz, jamais ficaria irado com Jesus novamente, nem o repreenderia. Comparando essa passagem de Isaías 54, 9, na qual ele fala sobre a aliança de paz, com Hebreus 7, capítulo 20 e 22, versículo 20 e 22, vemos que Deus usou o mesmo termo nas duas. Aquele, sem juramento, foram feitos sacerdotes, mas este, com o juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Hebreus capítulo 7, versículo 20 e 22. Aqui Deus diz que ele jurou que Jesus é um sacerdote eterno e a garantia da aliança superior, que é a nova aliança. Em Isaías 54, Deus também jurou que não haveria mais ira e que a aliança de paz duraria para sempre. Vemos nesses dois capítulos de Isaías que a aliança foi feita entre Deus e seu Filho, que entraram nessa aliança eterna a fim de redimir a humanidade. Os termos da aliança foram claramente definidos. O Filho pagaria o preço do sofrimento, entregando sua vida por nós. O Pai aceitaria o sacrifício, sua ira seria aplacada e ele recompensaria Jesus com a salvação da humanidade e nos dando a ele como sua linda noiva. Leia os versículos a seguir e você verá a nova aliança entre Jesus e Deus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentando nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo do 3 ao 5. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei as partes de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías capítulo 53, versículo 11 e 12. Jesus jamais foi morto na cruz. Ele voluntariamente entregou sua vida e entrou nessa aliança com seu Pai. Esse foi o plano de Deus incrivelmente amoroso, que ficou oculto por eras e foi revelado pelo Espírito Santo. Por favor, não limite o propósito da morte de Jesus na cruz apenas ao perdão dos pecados e à cura do seu corpo. Lembre-se sempre de que ela foi o selo de uma aliança eterna entre Deus e Jesus Cristo. Um último argumento. Alguns argumentam que o profeta Jeremias diz que a nova aliança é entre Deus e Israel. Porém, os escritores do Novo Testamento entenderam que Jesus era o novo Israel. Eu lhe mostrarei 3 versículos que provarão que no Novo Testamento, Israel simboliza Jesus. O primeiro está em Êxodo.
Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva. Êxodo capítulo 4, versículo 22 e 23. Se eu lhe perguntasse quem Deus está chamando de filho aqui, você diria seguramente Israel. A resposta está certa. Deus chamou Israel para sair do Egito e disse a Faraó que ele tinha de deixá-lo ir. E Deus chamou Israel de seu filho. O segundo versículo está no livro do profeta Oséias. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei de filho. Oséias 11, versículo 1. Agora vamos fazer o mesmo novamente. Minha pergunta é, de quem Deus está falando aqui através da boca do profeta Oséias? Sem dúvida, sua resposta seria Israel. Desta vez, ele perguntaria, você tem certeza de que Deus está falando sobre Israel? Parece exatamente a mesma citação do que aconteceu em Êxodo 4, em que ele estava falando sobre Israel. Deus chamou Israel de seu filho e o chamou para sair do Egito. Vamos juntá-lo a um terceiro versículo que está no Evangelho de Mateus. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Mateus capítulo 2, versículo 14 e 15. O que Mateus quis dizer ao citar Oséias e dizer que Jesus cumpriu essa palavra? Ele disse claramente, do Egito chamei o meu filho. Mas Oséias acrescenta que Israel era o filho. Aqui vemos as peças se encaixando de novo e o mistério sendo revelado. Eles entendiam que Jesus era Israel, e este é o meu argumento final, de que a nova aliança, que Jeremias disse que foi feita entre Deus e Israel, foi feita entre Jesus e Deus, já que Jesus representa Israel.